Deitada aqui ainda antes de dormir, passando as informações que eu vou tentar recortar. Coisas interessantes que implicam no ambiente da academia. Sempre falando de treinamento, às vezes o que eu configuro como multidisciplinar, né? Atividades largas e restritas, para quem trabalhou, né? Com atividade coletiva, até onde né, fica dividido o protocolo que fez sucesso dentro da sala de ginástica, ainda com a experiência que é falar de dança, falar de atividade que sob uma determinada velocidade você atribui contato ou não, a quem atribui movimento de luta, de aeróbica, alto, baixo impacto. Entre ergometria, o que é a frequencialidade de exercícios livres e exercícios selecionados na sala de ginástica, que você categoriza como uma musculação coletiva, né? Que a ginástica, num dado momento, você tem que saber otimizar o tempo, ter uma dinâmica, ter transições ativas, que você propõe a oscilação da frequência cardíaca, um gasto calórico, mais uma variação entre exercícios com determinadas amplitudes e outros com uma compensação, toma a temática de localizada, mas de um cansaço do caramba. Hoje eu tava fazendo umas coisinhas. Refiz minha sobrancelha, tatuagem, refiz a boca. Tá um pouquinho, né? Assim, só pecadinho. Depois descasca, fica mais levinho, fiz um contorno maior. A gente falar dessas coisas ao longo do tempo que vira conversa de Marias ou qualquer coisa assim, né? Sobre as buscas, as estéticas, né? A beleza de dentro, a beleza de fora. O que vira trabalho, cultura, o que vira moda, né? E as questões que rebuscando aqui, e continuando, né, o que foram ginásticas entre peso corporal e instrumentos, que sala de ginástica geralmente anilha, halteres, caneleiras. Tem gente que costumava variar. Eu nunca gostei de tamanhos, circuitos, eu gostava da aula pré-coreografada, eu me atraí por essa dinâmica, mas tinha uma concepção aberta, que você entra num BPM de música, que ela funciona a aula toda, você usa aquelas cadências de forma mais livre, tem as aulas literalmente com músicas seccionadas, franqueadas, como eu já trabalhei, em estrutura de show de palco, né? Com lançamentos trimestrais, e aí você tem que ser expert em ter uma pré-coreografia automatizada e somar um repertório. E quando você acata uma condição de franquia, independente de você se tornar compositor, intérprete da coisa, você tem que entender o que é inteligência de saber reproduzir uma coisa que se acredita como uma aula pré-moldada. Tem toda uma dinâmica, mas esse é o treinador desse programa de atividade, até que ponto você tem que decorar, saber executar, concordando, não necessariamente o que implica mudar e ajustar a aula, mas o que é a disciplina perante quando existem algumas regras para você compreender alguma coisa, o que isso implica na sua capacitação para segui-las ou não. Então eu trabalhei muito famosamente com aulas para inclusive homens em serviços de escala, aulas de meia hora de abdominais, em alguns vários horários estratégicos. Essas aulas tinham dinâmica de dupla ou não, então eu especulei toda a variação de abdominal, né, entre anilhas, caneleiras e peso corporal, que me trouxe muita experiência perante como otimizar, ganhar dinamismo, mas selecionar de fato o que são exercícios literalmente intensos e como organizá-los perante protocolo. Eu trabalhei durante muito tempo com a famosa aula que eles falam GAP. Depende de como você planeja, geralmente são membros inferiores, uns falam gap, né? Glúteo, abdômen e perna. Perna, panturrilha ou, a quem saiba, coxas, coloca um contexto global. Mas é uma aula que depende também de como você é dividido durante a semana, como você valoriza adutores, abdutores, não necessariamente mais abdutores, glúteos, como que você entra com agachamento, não necessariamente. Tem toda uma dinâmica de literalmente aula de caneleira, e quando coloca glúteo e abdômen, tem aula mista como aula meia hora, a ponto da pessoa sair da musculação para pegar até meia hora. Então tem que ter um jogo de cintura do caralho para trabalhar com isso. E você entender isso dentro do contexto da musculação e como direcionar o aluno perante a periodização total, que muitos não fazem, que é para ter conhecimento dentro da atividade da avaliação física, com propósitos determinados, a finalidade da aula, horas fixas, trabalhar por mais que tenha uma flexibilidade de entrar e sair. Se não tiver um controle organizado, você convencer a pessoa que isso é uma grade curricular,
e deve ter uma lógica, o que, que se torna horário comercial e não necessariamente perante outras escolas, é uma função pedagógica, é uma função de professores que ganharam mercadologia profissional, que se questionam o que, que é a capacidade do mercado de trabalho de seriar, de entulhar e não necessariamente. Tipo, virou um câmbio perante bolsas de valores de entradas e saídas. Se não tiver um controle sobre isso, é algo muito grave. Eu tenho dinamismo de otimizar o aquecimento, ou pedir antes, ou não necessariamente como você iniciar e finalizar, para otimizar uma hora aula e direcionar para aula de ginástica. Eu, gestoriei sobre um tempo menor, porque para mim não era lucro, e eu já tinha sempre minhas turmas lotadas lá em Vitória, uma academia. Entendi o que é responsável técnico, assinei por responsabilidade técnica de academia, que o leigo não podia estar, ganhou méritos no mercado, não podia ganhar aquele dinheiro, não prestava como professor, não prestava como proprietário, quem tinha os méritos sobre tudo lá era eu, e era uma coisa que veio uma lei e colocou você ter uma responsabilidade sobre coisas de quem não convém, o que mesmo que você entenda a totalidade da coisa, mas o que virou multidepartamental aquilo. E simplesmente eu fiz um trabalho enorme, praticamente sozinha, e controlando avaliação, entradas e saídas, recepção, construção, organização de espaço, custo-benefício. Eu fiz um fichamento, diretrizes de ficha embutida com menos exercícios, mas quem tem inteligências de quem entende administrar aquilo como máximas. Eu utilizei, literalmente amostrologizei um espaço de uma academia que ia fechar e alavanquei um lugar que nem tinha academia superlotar. Então eles percebiam que eu tinha uma dinâmica de lotação de público muito grande. Mesmo fiz isso, academia de muita gente. Então o que era trabalhar com as máximas quando uma aula franqueada? Como foi o Body Pump, eu saí pegando, você fica legal no Body Combat porque você trabalha com aerobox, está toda vestida de exército. Era uma concepção mais aberta, você tinha aqueles CDs montados com aquelas músicas de filme legais. Eu mesmo vestia de exército, eu ganhei muito músculo também, mas achava chato ter que montar, tinha uma dinâmica mais aberta, eu não gostava de alguns deslocamentos. Veio o Body Combat, tinha umas aulas mixadas, eu me encantei, achei que ia fazer aquilo, mas eu não tinha uma dinâmica de trabalhar com aquela atividade e era incompatível com o meu trabalho de personal trainer e na sala de musculação o tempo todo, e como eu queria entender os extratos e as comparações entre as aulas de, no máximo, caneleiras, anilhas, halteres e todos os instrumentos da musculação. Eu trabalhava com picos de exaustão, que entre as dietas e a busca de hipertrofia, ultrapassava o pico de frequência cardíaca suficiente, falando, usando microfone, ensinando o tempo todo, dando aqueles socos, aquelas coisas de, buscar aula tal. Aquilo me dava um cansaço muito grande, caía a minha imunidade perante o volume de atividades e eu não precisava de tanto para aquilo. Eu gostava de alguns elementos, ainda que eu não tivesse feito luta, mas eu fiz o Martial Arts, uma coisa mais ou menos assim. E veio o Body Combat e eu fiquei acompanhando o treinamento deles, porque eu gostava de muitas músicas. Dos programas da Body Systems, que a gente trabalhava com a placa Platinum, que tinha Body Pump e Body Jam. Aquela menina trabalhou comigo, aquela Graciele Lacerda, aquela que casou com Zezé de Camargo, trabalhou na Academia Mata da Praia. Ela fez jornalismo depois, foi para Dallas Company e depois apareceu com esse cara, Ela era professora de swing baiano de Body Jam, dançava muito. Também apresentava as aulas que essas franquias trimestrais, ela tinha um grupo de swing baiano e tal. E aí, tinha Body Balance, Body Combat, Body Attack, o RPM, que era o spinning desse programa. Existem umas variações entre outros programas, algumas dinâmicas, que o que era Power Jump, Jump Fit, esse era o Body Jump, E o pessoal falava Power Pump, mas esse era Body Pump. Você tinha que ter o critério da sequência. E era o carro-chefe, que era o de peso, ginástica localizada com mais repetições, e executando no ritmo da música, o professor fazendo tudo com o aluno. Então, eu adquiri um sucesso muito grande, eu tinha muita força, adquiri um domínio perante as flexões, aulas de palco, lançamento, eu fiquei muito conhecido em Vitória. Ganhei outdoor de exclusividade, nisso aí eu também fui, na época eu não, acho que eu não tinha uma dinâmica tão argumentativa, mas eu fui entrevistado de jornal, as pessoas me procuravam
né? Sempre festas com outdoor, com uma dinâmica de muita festa em telões, a gente apresentando as nossas aulas, o pessoal me buscava até para direcionamento sobre as coisas que eu ensinava, que eu falava. Eu percebi que eu estava ficando aquele efeito famosinha, porque eu não tinha essa preocupação, mas para quem saiu de uma cidade, né, só para estudar e tal, e conquistando aquele miolo de Jardim da Penha, a ponto de trabalhar na academia com gente de escala, com volume de muita gente, muitos homens, muitas profissões, trabalhando até meia-noite, antes das 5 da manhã, com rotatividade de todo o Brasil e gente fora do Brasil. Então, adquiri uma experiência muito grande de todas as populações, me questionando sobre tudo, mostrando dieta, sobrevivências, vários lugares que eu morei, né? Tudo que eu, como eu criava as desenvolturas perante a sustentabilidade, de procurar saber as coisas do mercado, os interesses corporais, ouvir todo mundo, o que né, e acompanhar, e até que ponto se sentir direcionado às mudanças, né? De me tornar participativa. Então, aula de alongamento no tempo, umas dinâmicas de salinha de dança, forró de Itaúnas, estava na moda. Eu nunca soube forró 2-2, mas teve um aero forró. Então, né, um step básico só para queimar, mas eu literalmente eu gosto da atividade que eu sei decorar. É interessante eu entendendo os protocolos dos movimentos, como eu trabalho com a parcialização, com a frequencialização e com músicas maneiras, então isso levava um gasto calórico muito grande. Eu consegui definir muito mesmo, mostrar níveis de forças muito elevados. Eu me tornei intérprete da própria franquia, compositora, selecionar músicas maravilhosas e ter dinâmicas até muito, composições muito superiores do que da franquia, avaliando que até tinha um leigo lá que eu gostava dele, mas tinham falhas em algumas coisas, alguns exercícios pesados que você, num trimestre, você tem que lançar um mês e meio, um mix e depois mudar. Voltar algumas músicas de sucesso, mas algumas coisas unilaterais para músicas longas e exercícios tão pesados que existe um limite para você trabalhar com essas aulas, e se você trabalha com um monte, fica muito tempo repetindo alguma coisa que, se não souber administrar em sala de aula, você se machuca e machuca a pessoa. Você tem que estar preparado para executar a música até o fim. Então você tem que entender como se impostar no mercado, porque é uma aula cara, é uma aula espetáculo, compensar nas outras aulas que você fala igual louco o tempo todo, microfone, cronometrado é trocar de sala. Então a ginástica localizada, você falando e contando o tempo todo, com várias outras percepções, além daquela de você mesmo ter a dinâmica de ajustar a carga dos outros, descer do palco, ligar o som, sobre jogo de luz. Então eu trabalhei com canhões de boate, com salas muito bem preparadas, com lançamentos muito bons. Então, a experiência sobre essas coisas e a aula literalmente de glúteo abdômen, entre a ginástica localizada total, como encaixar exercícios livres, o limite que convida e desconvida. Tem gente que monta meia musculação, monta uma barra, monta algumas coisas, uma sala de localizada mais equipada, mas ainda assim é uma aula absurdamente difícil. Você trabalhar em pé, em 4 apoios de lado e do outro. Se você não souber, já vi gente falando que trabalhou só uma perna numa aula e depois voltaria. O que é? Quem volta fazendo o que e como distribuir as repetições, geralmente blocos combinados com 2 séries. Tem que saber quando você vai dar 2 séries, entender o que faz na sala de ginástica. Isso é volume de treino total, senão isso vira uma desgraça no mercado, uma desgraça se você não souber trabalhar com isso. Fui fechando muitas lacunas, mas fui vendo muitos erros, muitos desajustes, mas eu me tornei muito competente, muito inovadora, como muito tradicionalizada perante todas essas questões. Então eu tenho uma bagagem teórica, com produções específicas que justificam nomenclaturas popularizadas, nomenclaturas escritas, tipo lembrancinha de Pernambuco, né? Extensão, simultânea, né? Alternado, né? Se você for botar num livro, organizar intensidades, coisas, em várias formas de você protocolar e dividir, e conhecendo os métodos de treinamento e a especificidade de você usar, é meio para baixo, mas é o parcial inferior. Como categorizar fichas e estar constantemente focada no livro e na dinâmica da sala, distribuição dos aparelhos, questionar isso, como utilizar a inteligência, dinâmicas entre o mesmo aparelho, entre aparelhos próximos, o que é rentável, fazer trânsito necessário e não necessariamente, né? De fato, isso é musculação, de fato, esse conhece musculação.
veio uma merda de um tal de core, acha o core, quando você se perdeu nele, e parar para alongar a lombar. Exercício funcional, inventaram umas coisas sem função, sem dinâmica de segurança, até com uma certa inteligência que às vezes eu vejo, que legal, isso eu nem sei dar, você olha, você acha que eu, né? Tem uns que precisam de uma dinâmica e tal, mas não me favorece, exercício com arcos grandes, ainda que depende do planejamento, tipo crossfit, eu odeio aquilo. Aquilo é incompatível a alguns treinos de força, mas chega um momento que você está de saco cheio de alguma coisa, depende de como isso é aplicado. Mas essa coisa muito empurra pneu, estende demais para cima, joga, pula, faz aquele monte de... Não. Aquela coisa para dizer que se tornou militarizado um pouco, muito... Não é o meu padrão. Porcaria demais na sala de ginástica, bolinha, elástico, blá blá blá, não tem a fidedignidade do que eu busco como independência, como margem de segurança, como sustentabilidade. Tem algumas coisas que são bonitas, que viraram aulas específicas, aulas de ciências, aulas de lugares onde tem as salas de ginástica com muita dinâmica, muitas, né, o que é escalar, o que é circuitos variados ou combos variados. As aulas da franquia também propunham muitas vezes você ter lançamentos mistos, né, uma dinâmica tal. Mas eu nunca perdi da ortodoxalidade de algumas classicizações que eu entendia que deveriam ser bem teorizadas e ter um conhecimento sobre isso. Qual sujeito que trabalha com reviravolta demais, se ele não souber avaliar as rotatividades, colocar isso impostado entre vértigo e horizontalidades, o que é um exercício livre, o que é um exercício apoiado, o que é um exercício guiado, o que é um exercício tracionado, a ordem deles, o nível de intensidade, o que se faz desnecessário, o que se faz possível até onde avançar e não necessariamente retroceder, tentar avançar, voltei de novo, nem entrou, nem saiu, o que viram, né, salas elitizadas ou colocadas mais avançadas, que num dado momento, tipo escola, uma coisa que implicou em questionar o que são preconceitos, não necessariamente, sobre afunilar o treinamento e criar aulas compatíveis com grupos compatíveis, que eles gostam de comercializar coisas, de demonstrar os resultados, e justo também, né? Muitas vezes isso aí, mas o que é adaptar dentro da sala de ginástica? Especificidades de pessoas com modelo padrão apontado deficiente, diferente, mais pesado, mais gordo, mais magro, mais alto, menor, pós-gravidez. Eu tive muita percepção perante isso. Então, a dinâmica é muito apurada sobre, muito bem laboratoriada, muito bem instruída teoricamente, desde anatomia, fisiologia, essas coisas todas que me tomaram muito tempo, cursos variados, até mesmo muita experiência de mercado. E de um mercado que eu achei muita incompetência e muita coisa, que você tem que tirar do bolso muita coisa, e se torna caro. Que horas é o processo maturacional? Eu questionei o mercado como muitas questões politizadas, pedagogicizadas, religiosizantes, físicas, químicas, astrofísicas, matematicíveis, todas as dinâmicas tais. Eu utilizava recurso de estar pagando um plano de saúde e olhar o desenvolvimento corporal, até que ponto, pela multidisciplinar, começa a crescer, o pé traz assimetria. Como assim? Está chamando uma palmilha, está chamando uma escanometria, agora além é isso, é uma ressonância, é um problema, não é um problema? Quando você busca o que é entender verticais e horizontais e assimetrias, ser gerado, acordar com diferenciais, né? A quem apontar, quebrou, não quebrou, existem pessoas que têm a culpa é o outro, isso, aquilo, não passa a perceber o que vira justificar um treinamento, uma variação, e você fazer um trabalho que implica na responsabilidade do outro e sua, de total consentimento, pelo menos, né, que implica mesmo. A avaliação física tem um propósito, qual é a avaliação física tal, independente de pagar, o que tem que estar incluído, e de fato como registro que respalde muitas coisas, entradas, saídas, preventivas, curativas, multidisciplinares, estéticas. Isso tudo tem uma respalda. Tem muita coisa negligenciada e muito errada que virou fácil para eles demais terem academia, se entendesse mesmo a seriedade, né? Quem compra e quem vende, o que é o mercado de trabalho em totalidade. Para também, às vezes, não questionar e por vezes estar em academia, que é onde o escândalo esteja muito quanto mais melhor. Muitas vezes eu ouvi, eu só estou aqui por você. Porque eles não faziam nem o básico, nem avaliação, nem orientação de sala. Você tem que ser um excelente professor,
com domínio para dizer o que você entra no clichê do personal trainer, que muitas vezes nem formação. E virou, basta ser atleta ou fingir que é atleta, ou conseguir um padrão de atleta, o que entende mesmo ter um modelo padrão e entender uma atletização, um valor hipertrófico. Existe todo um preconceito de mercado, você tem que ter uma dinâmica de mercado, você tem que ter uma independência de deslocamento, de atividade que você propõe alguma mudança, alguma dinâmica. De fato, a musculação convida você a justificar força inteligente e baixar o percentual de gordura, inclusive, né? Então, mostrar disciplina. Então, eu tenho muita experiência, eu vou sempre estar falando uma coisa ou outra sobre serviço de personal trainer, sobre serviço de professora. Eu sou professora formada, com competências específicas, Universidade Federal, ensino público de muita qualidade, ainda que eu fui fazer um cursinho no Cristo Rei de Linhares, mas ganhei uma bolsa de 100%, com a parceria que eu falei do Nacional. E né, uma pessoa laboratoriada com intensivas horas de trabalho, com muita inteligência da pessoa apontar sempre, você é o dono? É a dona, porque eu ficava responsável para receber equipamentos, para direcionar pessoas, e mesmo eu quase que sempre trabalhei nesses setores com leigos que nem tinham competência ou diploma comprado. Eu fiz uma investigação muito grande perante professores que falavam que eram formados e não era, porque dentro do meu TCC tinha diagnóstico de muitas coisas e eu avaliar porque falar mal desse campo, mas na hora tal você fala que é formado lá e nem é. Então eu coloquei muitos critérios e eu então formei na Universidade Federal do Espírito Santo. Seria em 2000, peguei uma greve, 2001, eu já estava trabalhando, desbravei um mercado muito grande, avaliei incompetências de muitos lugares e o terror de que eu entrasse em algumas academias, porque eu tinha uma competência alta, eles não gostavam de pagar o suficiente, deixam que estagiários trabalhem erroneamente, então eles não querem que um profissional formado veja determinadas coisas e ocupe o mercado, mas na maioria das vezes eu era muito buscado. A gente vinha de algum lugar, eu te pago tanto para você sair daquela academia. Tinha muito disso, né? Abri mercados, eu enchia turmas para ter que passar para os outros, me colocavam. Geralmente minhas aulas eram absurdamente cheias, até com senha e tal, mas queriam que muitas vezes eu pegasse horário vazio para encher, porque o outro caboclo não enchia, e me usar como bode para um monte de coisa, entendeu? Porque já tinha um status de mercado que eu tinha que manter com as minhas turmas, mas mesmo assim, assim, ó, minha dinâmica, eu estava sempre muito malhado, eu investia muito, né, na minha imagem mesmo, muito tempo me cansando muito, quase todas as férias, fazendo curso, trabalhando, ficando no lugar, tentando fazer muitas coisas que você fica cansada e precisa de mais dinheiro até atingir o mercado e tal. Quase sempre eu trabalhei muito. Eu devia ter uma carga horária muito maior em tempo de serviço registrado, porque eu fiscalizei o mercado com a busca de mercado, de mercado de trabalho mesmo, com muita responsabilidade, inclusive antes do Conselho Regional de Educação Física acontecer, a ponto de descobrir, né, muita mutreta vinda, inclusive, né, o que pensam que mamar na vaca não, né, é uma coisa ilimitada, e a vaca vem, faz uma reversa e troca o buraco, mandando avisar o ânus-luz deles, aonde o problema está na minha garganta até hoje. O maldito dia que eu paguei algum dinheiro a eles, ou para dizer o que significava pagar, ver que além deles não valerem nada e brigarem num lugar de sala dinâmica, de dinamismo de atividade, ficar querendo fazer lavagem de dinheiro com o rabo na cadeira, que quando isso pega, quando você atinge a atleticidade, entende que eles não têm competência, fingindo que vem com competência, angariando mais, a bosta não fedeu pouco, não. E os recados que eu mandei, porque isso implica que eles é um tal de camburão para tirar os formados, ou quem eles incomodam as conveniências e deixar os caras mais porcosamente corruptos, que acham poder fazer o que bem quer e viram alguns escândalos ou vários problemas que desqualificam todo o mercado de trabalho. Então isso é algo de relevância social a ser modificado. Já era um mercado milionário. Essa teoria de que mesmo alguns não leem muito, não escrevem bem, fica nesse vai e vem, nessa liberdade, é uma estrutura academizada, é uma sala de aula, né? É uma coisa que tem que ser colocada, é para camuflar, que tem que fingir que eles têm a mesma competência, para casa do caralho, totalmente errado. Ganharam títulos de provisionado e com diplomas falsos, sem tempo de serviço,
que um monte de efetivado de bosta dependiam deles para poder ficar com o rabo sentado na cadeira, que eles não eram merda nenhuma perante algumas práticas, ou fosse roubar em outro lugar e ir pra puta que pariu, como eu mandei todos os que me incomodaram há muito tempo. Então eu preferi fazer minha política, meu ministério próprio, né? Mas eu adquiri populações e experiências muito precisas, muito concisas, o tempo todo usando uma quantidade de informação, variáveis práticas, com práticas excessivas e teóricas, e sempre lendo muito, estudando muito, colocando tudo em pauta. Então eu usei o meu estado de dignidade, a minha busca por harmonia, por simetria, pela sobrevivência, aceitação, um modelo padrão de mulher independente, nunca feminista e desbravando os erros dos machistas, né, perante coisas, ou você se indignar com algumas coisas de inveja de pessoas que às vezes você acha que está do seu lado, são inimigos, estão só que mal acompanhados, mas a gente tem sempre um propósito na vida. Sempre tive agindo com uma responsabilidade de mulher, como seria um pai de família. A mudança corporal implica você entender até como se estivesse grávida, como se tivesse vivido todas essas coisas, responsabilidades dos filhos, dos outros, de pessoas de todas as idades. Então você tem que estar filtrando tudo aquilo, levando aquilo para sua cama, perguntando quem você é, porque você compartilha todos os seus hábitos. Então, quando você é alguma coisa, você tem aceitação ou não, você tem um somatório de hábitos, não é só essa parte, mas essa parte, ela dilui naquilo que eu aceito. Então, existem coisas, relevâncias sociais que devem ser repensadas de quem somos perante etiquetar racionalidade, coisificação e humanização descabida perante o que virou uma mercadologia que, no final das contas, ninguém sabe, ninguém viu. Quando acontece um problema, quando acontece um acidente, quando acontece uma morte, alguém que responsabilizar alguém, processar alguém, ou tem respaldos burocráticos multi-impostorizados para que as coisas aconteçam com mais exatidão e mais firmeza, para não se tornarem valores inafiançáveis perante apontar que o mundo já era imundo e que aí ninguém é de ninguém, nem Deus e nem Jesus, eu não me vendo essas coisas, né? Então minha protocolaridade é literalmente, eu não me vendo, se aquele teve a doença, eu vou ter também. Não, eu não tenho disso, né? Mas é isso, um pouco, não que um pouco, né?